Senhor Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Senhor, nos ajuda a entendê-la, eu te peço. Aplica, ó Senhor Deus, as verdades contidas em Tua Palavra em nossos corações. Faze com que nós, Senhor Deus, saiamos daqui tendo entendido Teu conselho divino. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Então, irmãos, hoje nós vamos, se Deus quiser, concluir esse salmo, o salmo de número 9, né? E como eu fiz uma divisão, em razão de que esse salmo ele é um pouquinho mais extenso do que os que a gente vinha estudando até então, nós dividimos esse salmo em duas partes, né, em dois momentos de estudos, quarta-feira passada e hoje. Então, ao invés de nós estudarmos 150 salmos, vamos estudar 151, né? E eu acredito que daqui até a conclusão dos salmos, vai haver outras subdivisões, então talvez a gente estude bem, fique um tempo bem maior nos salmos, né, do que realmente só 150, né? Mas aí eu não tenho pressa, né? O objetivo nosso não é corrida, ninguém está participando de né? corrida de velocidade, né? Então o objetivo é aprender a palavra e quando a gente tiver assim, um pouco um tempo maior no salmo, a gente vai para um outro assunto, depois volta até concluir os ensinamentos do livro de Salmo, que é o nosso objetivo, né? E eu disse aos irmãos que esse salmo, o salmo número 9, assim como o salmo de número 10, eles originalmente faziam parte de uma só composição, porque em ambos os salmos parece que é uma sequência do mesmo assunto, né? Uma progressividade. Então, originalmente, na Bíblia hebraica, os escritos eles eram colocados num só compêndio, vamos dizer assim. Ocorre que quando se foi fazer as divisões do salmo, então foi feita essa divisão, que eu acredito que seja em razão de mostrar esses dois momentos do salmista, um de intensa alegria, de felicidade, por um livramento que ele recebeu da parte de Deus, né? E aqui ele quer justamente expressar isso, o seu louvor a Deus em razão da bênção que ele obteve, e o outro é uma queixa, no Salmo 10, que nós vamos estudar ainda, se Deus permitir, é uma queixa contra as ações mais dos inimigos. Então, essa é a construção assim dos dois salmos, se a gente fosse considerar eles assim como fosse um só, né? No entanto, eles são divididos, e aí eu expliquei aos irmãos em razão do que, né? E nessa primeira parte aqui do salmo, que é um salmo de triunfo, só recapitulando aos irmãos, o salmista ele se propõe a relatar as maravilhas daquilo que Deus tem feito em sua vida, né? E aí as divisões que nós destacamos foi contarei as vitórias que Deus me deu. Isso foi o que nós estudamos na quarta-feira passada, né? Ou seja, aqui o salmista quer relatar de forma pública, né? Aquilo que o Senhor Deus tem feito em seu favor, né? E a segunda parte aqui como fosse assim um chamado, né? Um convite, um chamado às pessoas que desfrutam da bênção de Deus ou experimentam a bênção de Deus a agirem da mesma forma. E ele explica a razão, ele diz: anunciai entre os povos os feitos de Deus, pois o Senhor nunca desampara aqueles que o buscam. Então essa é a segunda divisão desse Salmo 9. Que nós vamos estudar a partir de hoje. E a terceira dela é o juízo de Deus sobre as nações opressoras. Se existe opressão, é porque há um agente que causa isso. E aí aqui o salmista vai nos apresentar. Então essas são as três divisões que, no meu entendimento, trazem a compreensão de todo o salmo, né? E essa sequência, aqui quando o salmista diz que vai informar, ou que ele quer contar as maravilhas de Deus, isso nos trouxe como lição de que durante as experiências que nós temos com o Senhor, daquilo que Ele faz em nosso favor, nós precisamos com alegria contar os feitos do Senhor, exaltando a sua grandeza, o seu poder, o seu caráter, a sua majestade. Isso nós extraímos como lição para a nossa vida, né? E aí, seguindo então esse entendimento, a partir aqui dos versículos de número 7, o salmista vai nos apresentar a imagem de Deus
Ele vai nos mostrar Deus agora, a posição que ele ocupa, e aí nós vamos então prosseguir entendendo mais agora a respeito desse convite, obrigado, Davidinho, a que se busque também contar as maravilhas do Senhor, né? Veja aí no verso 7, o verso 7 diz assim: mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Então essa aqui é a imagem de Deus. Qual é a imagem do Senhor aqui? É de alguém sentado no mais alto e sublime trono, em uma posição de juiz, né? E que julga toda a terra. No verso 8, ele diz assim: ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Então, duas coisas importantes aqui, que procedem desse juiz. É que ele é um juiz que está sentado em um alto e sublime trono, e que ele julga dessa maneira, com justiça e com retidão. Então, agora, imagine isso, né? Quem dera que as nossas autoridades, né, elas agissem dessa maneira. Vocês já imaginaram como seria o mundo, né? O mundo, como diz o Rodrigo, seria uma bênção, né? Né? Julgar o mundo inteiro. As pessoas que estão em grau de elevado, né, de eminência, que ocupam os cargos mais excelentes, nossas autoridades, né, que se assentam na cadeira, se elas se assentassem para julgar o mundo, né, pondo em ordem esse mundo dessa maneira, com justiça e retidão, nós veríamos um mundo completamente outro, né? Um mundo de paz, né? Um mundo de justiça. Isso, nós veríamos isso. Então, né? Então, ocorre que os nossos juízes, as nossas autoridades, não só no Brasil, eu falo, mas isso é o mundo inteiro, né? O que a gente percebe é que eles não são retos, eles são corruptos, né? E na aplicação da lei, eles proferem sentenças mentirosas, distorcidas daquilo que a lei estabelece, né? Então, imaginem se as autoridades, né, agissem com retidão. O que é uma pessoa reta? Uma pessoa reta é uma pessoa... retidão tem a ver com o ser da pessoa que ela é íntegra, que ela é honesta, né? Que ela não é corruptível, né? Isso é ser reto naquilo que ela faz. Dá um exemplo dos irmãos. Lembram de Daniel, lá no reino de Suzã, lá da Babilônia? O rei havia constituído ele como um dos príncipes sobre o reino. E havia os presidentes, e ele era um dos príncipes. Só que Daniel se destacou tanto que o rei pensava em constituir ele sobre todo o império, sobre todo o reino. E aquilo, obviamente, suscitou o quê? Das pessoas que tinham também a mesma função que ele ali, os outros príncipes. Suscitou a inveja de Daniel. De modo que eles vasculharam por inteiro, reviraram a vida de Daniel em busca de alguma coisa, alguma ocasião, para tentar acusar Daniel de alguma falha no reino, naquilo que ele fazia. Só que Daniel era uma pessoa, a Bíblia diz, fiel. Isso quer dizer, isso é reto. Era uma pessoa reta naquilo que ele fazia, no trabalho que ele exercia, né? Agora, imagina só uma coisa dessa, né? O mundo vasculha a sua vida, né? E não encontra nada. Puxa, como isso é legal, né? As pessoas procuram uma ocasião contra você, você não se pode encontrar uma falha em você, porque você é reto. Então, isso é o conceito de retidão. Então, um juiz reto, que possui um caráter reto, ele vai fazer bom uso da lei, aplicando sentenças de forma justa. Né? Por quê? Porque ele tem um caráter reto e ele não se deixa influenciar na aplicação do seu trabalho. Então, é muito diferente, né? Infelizmente, os nossos juízes,
Eles não são assim, dessa maneira, não são retos, não são íntegros, não vou dizer que são todos, né? Mas grande parcela deles, né? E aí proferem sentenças de forma arbitrária. O que é isso de forma arbitrária? Procurando uma vantagem a alguém, né? Em troca de algum benefício, né? De alguma vantagem, né? Você vê, por exemplo, irmãos, que a pessoa comete um crime absurdo, um crime hediondo, e ela sai pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. Puxa, isso daí é algo terrível, né? Para uma sociedade, né? E esse é o caso do nosso país. Os absurdos são tão graves, por exemplo, que tem juiz, aqui no nosso Brasil, você pesquisar aí na internet, de que o juiz é réu em um caso, aí ele vai se julgar. Qual vai ser o resultado? Ele vai se julgar, ele é o réu e o juiz dele mesmo. Imagine, olha o nível de corrupção, né, que a gente vive, o cenário de que o juiz chega ao ponto dele julgar a si próprio. Onde já se viu isso? Mas só acontece aonde? No nosso Brasil, no nosso país. Mas só para mostrar aos irmãos como que os juízes não possuem essas qualidades que eles deveriam ser retos e deveriam ser justos. Ou se eles forem assim, na aplicação das suas sentenças serão pessoas honestas, né? Mas o salmista nos diz aqui que há um juiz. Este está sentado no mais alto e sublime trono, e ele julga todos com imparcialidade. Ele não existe nesse tribunal, o juiz, dá um jeito aí para mim, né? Faz aqui, tentar assim, dar uma força aí, né? Como diz o brasileiro, dá o jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro, né? E ninguém pode se sentir diante desse juiz injustiçado. Por quê? Porque ele é justo, ele é íntegro, reto no seu procedimento. Pois bem, visto então a imagem de Deus, destacada esta imagem de Deus como juiz que age dessa maneira, com essas qualidades, com esses atributos, ele nos mostra como esse juiz trata as pessoas. A primeira classe delas são aquelas que o conhecem. Aquelas que o conhecem e que enfrentam momentos difíceis. Veja aí o versículo de número 9. O verso 9 diz assim, verso 9: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia, ou, como dizem em outras traduções, em dias de tribulação. No versículo de número 10. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Então aqui nós vemos perfeitamente uma classe de pessoas que recorrem a este juiz, ao Senhor, durante o tempo da sua angústia. Então, quem são esses? O Senhor é um juiz, é um refúgio para aqueles que o conhecem nos dias das suas tribulações. Então, aqui a primeira qualidade, primeiro tipo de pessoas que o juiz ele tem um tratamento para com essas pessoas. E geralmente quem são as pessoas que recorrem ao juiz? São as pessoas que estão enfrentando algum tipo de dificuldade, né? É o aflito, é o oprimido, é o necessitado. Agora, estes aqui, a quem o salmista se reporta, são aqueles que conhecem o Senhor, confiam nele, o buscam e têm ele como seu refúgio, o seu lugar de segurança. Certo? Então, notem bem aqui, veja aí o versículo de número 12.
verso 12, finalzinho. Pois inquire do sangue do derramamento de sangue e lembra-se deles. A última parte que eu quero destacar. Não se esquece do clamor dos aflitos. A gente viu no 9, os oprimidos. No verso 12, nós clamor dos aflitos. No versículo de número 18. Porque o necessitado não será o quê? Esquecido para sempre. Então, aqui o salmista faz a gente destacar a classe de pessoas que Deus trata, como Ele trata o aflito, o necessitado, o oprimido, e estes que conhecem ao Senhor. E aí no verso 13, é dessa maneira que o salmista se vê. É dessa forma que ele está. Ele está o quê? Oprimido, ele está aflito e ele está necessitado. E nesse tempo da sua vida, onde ele vai? Até a presença do juiz. E o que ele pede? Veja o verso 13. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer os que me aborrecem, tu que me levanta das portas da morte. Então, olha, vejam, o salmista, ele se vê nessa condição de aflito, de necessitado, de oprimido, e que ele então recorre a Deus em busca de misericórdia, né? Então, diante disso ele recorre, e ele diz, o Senhor é um refúgio para aqueles que o conhecem nos dias das suas tribulações. Agora veja bem uma coisa, Deus é um refúgio. Quando a gente pensa em refúgio, para quem vive esse tipo de dificuldade, a pessoa está buscando o que, irmãos? Proteção, socorro. Refúgio é lugar o quê? De buscar o que? Segurança, né? Segurança, né? E aqui o salmista destaca isso, né? Então, Deus é um refúgio para o oprimido. E olha, nota, Ele não desampara aqueles que o buscam, aqueles que o conhecem. Como diz aí no verso 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Eu queria destacar aos irmãos essa palavrinha aí, conhecer. Porque essa palavra não é conhecer de ouvir falar. Porque muita gente conhece a Deus, sabe quem Deus é? Não sei. Deus é o Senhor e tudo, né? Mas não é nesse sentido. Conhecer aqui tem a ver com ter intimidade com Deus. Tem a ver com estar num relacionamento com o Senhor. Aqueles que o conhecem é porque desfrutam de comunhão com Ele. Então Deus, verso 10, diz que em ti confiarão os que conhecem, os que andam contigo e que têm intimidade contigo, né? E aí em Romanos 8, 29, lembram quando diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Então, esse conhecer aqui de Romanos, do Salmo, é o mesmo conhecer de Romanos ali, Romanos 8, versículo 29, né? Quando diz que Deus nos conheceu, quer dizer que Deus nos escolheu para depositar em nós o seu amor e estabelecer conosco um vínculo de comunhão, de intimidade. Isto é que é conhecer a Deus. Então, os que se refugiam em Deus são aqueles que o conhecem, que têm intimidade com Ele, que andam com Deus. E a estes, o que Deus diz? O que o salmista diz? O Senhor não os desampara no tempo da sua necessidade, nos dias da sua aflição, nos dias da sua angústia. Agora, irmãos, veja bem, o verso 13, quando o salmista clama pela misericórdia de Deus, ele diz assim, vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Quantas opressões a gente vive nesse mundo, né? Quantas dificuldades, quantas pessoas nos fazem sofrer?
Às vezes, alguém nos faz sofrer e nos machuca com palavras. Né? Não sei se você já viveu esse tipo de experiência. Às vezes, alguém nos faz sofrer com a sua indiferença para conosco. Nos faz sofrer, a pessoa nos faz sofrer com a sua indiferença. Às vezes, a pessoa com o seu desprezo nos faz sofrer. A gente está num mundo de pessoas que nos fazem sofrer. O seu desprezo, com a sua indiferença. Né? Tem pessoas que elas nos detestam e elas nos fazem sofrer. Com a sua indiferença. Quando elas se afastam de nós. Quando você fala mal de alguém, você faz alguém sofrer. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar no dano que você causa na vida de uma pessoa quando você fala mal dessa pessoa? Sem motivo, muitas vezes. E você faz a outra pessoa sofrer. Então, irmãos, nós vivemos num mundo assim. Num mundo que nos causa sofrimento, que nos causa dores. Eu estava esses dias não, eu estou há um tempo tentando uma vaga no Colégio da Maria para colocar os meninos para estudar no mesmo colégio. Já estou há 2 anos tentando uma vaga. Toda vez que eu vou lá com as pessoas responsáveis, elas me olham e ficam assim com o braço cruzado. E eu falo, minha dor, o meu lamento, o meu sofrimento. Ela diz assim, não tem jeito não. Não tem jeito não. Como isso causa dor? A pessoa não move assim, não se compadece, não se move para dar uma instrução, uma direção para, né, para você tentar resolver aquela dificuldade. E aí eu soube, há alguns dias atrás, de que uma senhora conseguiu no Colégio da Maria uma vaga para o filho dela. Em um tempo fora do tempo de matrícula. Porque tinham feito uma lista. E eu não sabia. Eu digo, mas como que não me falaram? Todo dia eu estou aqui falando com vocês não me disseram que tinha uma lista para colocar o meu nome. Olha como que a pessoa faz, né? E aí, a nossa dor vai o quê? Aumentando. Irmão, como o mundo faz a gente sofrer. A gente sofrer cada dia, né? Então, e aí, diante dessa aflição, dessa minha necessidade, dessa minha angústia, onde eu vou? Ao meu juiz. Senhor, olha para a minha causa, tem misericórdia de mim, é o que o salmista faz. Tem compaixão de mim. E qual é a resposta que o salmista dá, que traz um alento enorme para o nosso coração? É que o Senhor nunca nos desampara. Irmãos, quando a Bíblia diz que o Senhor nunca nos desampare, acredite, nunca, é nunca mesmo, né? É nunca mesmo. Ou seja, Deus nos ampara em todos os momentos da nossa vida. Mesmo que esse amparo não seja da forma como nós gostaríamos, né? Do jeito como nós queríamos, mas Ele nunca nos desampara. Certo? E aí a gente aprende essa lição preciosa, né? Aqui no verso, né? E aí quando o juiz julga a nossa causa, a causa do oprimido, do aflito, do necessitado, que o conhece e que ele responde concebendo a estes aquilo que deseja o seu coração, o que que isso faz no nosso semblante? Torna o nosso semblante feliz, alegre. E quando você está alegre, o que você quer fazer? Me diga uma coisa aí de alguma pessoa que fica feliz. Ela quer compartilhar. Mas você sente vontade de cantar? Sim ou não? Sim. Davi teve vontade até de pular, até de dançar. Não vou dizer para você sair dançando aqui, não. Mas eu estou dizendo que quando você fica feliz, você o quê? Você expressa isso e dá glória a Deus. Muito bem, Mandarim. Isso mesmo, você dá glórias ao nome de Deus. E o que o salmista nos pede a fazer? Veja o verso 11, versículo de número 11. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus
seus feitos. Então, quando Deus responde, é para você ficar como? Calado, em silêncio, né? Não, tem um hino que a gente canta: conte as bênçãos, quantas são, né? É assim que é esse hino? Então, conte as bênçãos, irmão. Conte aquilo que Deus fez por você. Como Ele te abençoou, né, no tempo da tua opressão, da tua dificuldade. E o salmista quer fazer isso. Veja o verso 13. Quando ele acaba de fazer o seu pedido a Deus, olha o que ele diz. Por qual motivo? Como ele vai reagir? Verso 14. Para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Duas coisas ele quer fazer aqui. Ele diz: não vou ficar em silêncio, eu vou contar a todos os filhos de Sião, de forma pública, eu vou tornar público os feitos, as maravilhas de Deus em meu benefício, em meu favor, e eu me alegrarei na sua salvação. A salvação aqui tem a ver com o livramento que Ele me deu quando Ele ouviu a minha oração, a minha súplica. Como isso é maravilhoso, né? Você se lembrar daquilo que Deus faz por ti. Então é um convite do salmista, àqueles que experimentam a bênção de Deus, ao quê? A reportarem isso, a relatarem essa bênção, a contarem os feitos de Deus nas suas vidas. Estes que estavam em algum momento da sua vida aflitos, angustiados, necessitados, abatidos, e o Senhor interveio em seu favor, em seu benefício, né? Então, irmãos, Deus está assentado em um alto e sublime trono, de onde Ele julga todos os povos que há da terra, e os oprimidos que o conhecem, que nele se refugiam, que confiam nele, Ele os socorre, Ele não os desampara. E quando estes têm atendido a sua súplica, o que eles devem fazer? Cantai louvores ao Senhor. Deu para entender? Contai ao Senhor, contai as bênçãos que o Senhor tem feito em seu favor. Detalhe interessante do verso 12, para você ver o quanto é que Deus nunca se esquece dos oprimidos. O verso 12 diz algo interessante, porque fala assim: pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Interessante isso. Uma das formas de opressão que o mundo causa em nós é essa. No mundo que a gente vive hoje, esse mundo ele é banhado por sangue, irmãos. Banhado, né? Quantos inocentes morrem? Quantos inocentes morrem por causa da maldade de muitas pessoas? Mas eu queria lembrar de um que todos nós lembramos. Lá no princípio, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, esses dois tiveram, esse casal teve um filho. Como era o nome dele? Um era Caim e o outro... Aí o Caim falou para Abel o quê? Bora dar uma passeada? Bora ali, vamos ali rapidinho, né? No roçado, como eu lembro que o meu avô dizia isso. Vamos lá no roçado, meu filho. Aí eu ia com ele, né? Vamos lá no roçado. O que Caim fez com Abel? O matou. Mas o que Deus disse para Caim? O sangue do teu irmão clama a mim. Abel já tinha morrido, né? Mas o sangue dele estava clamando. Então Deus não desampara, irmãos. E aí Deus chamou Caim para prestar o quê? Contas daquilo que ele havia feito, de mal ao seu irmão. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo número 6, verso 9 e 10, é dito que as almas daqueles que passaram pelo período da grande tribulação, que morreram decapitados em razão da sua fidelidade a Deus, eles estão clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, até quando tu não vingas o nosso sangue do que habitam sobre a terra? Aquelas pessoas já tinham morrido, mas Deus não se
esqueceu da maldade que foi feita com eles. Deus não se esqueceu. Para você ver que Deus nunca, em tempo algum, jamais nos desampara. Em nenhum momento Ele nos desampara. Mesmo depois de morto, aquelas almas que estavam ali clamando a Deus pela justiça que Deus iria fazer ali naquele tempo, a seu tempo, porque ainda, diz o texto no decorrer da leitura, que ainda havia de outros servos ainda morrerem da mesma maneira, né? Mas isso nos ensina uma lição preciosa de que Deus sabe o que nós passamos, de que Ele não nos desampara, e que Ele dá a seu tempo àqueles que fazem mal contra nós a sua justa retribuição. Aí você olha assim e diz, será que Deus está ouvindo, né? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que Deus não se compadece da minha situação? Deus se compadece. Deus está vendo. Deus sabe exatamente cada lágrima que nós derramamos em razão das muitas injustiças que nos são acometidas. Quando nós vamos a Ele, pode ser que não seja no nosso tempo, mas no seu tempo Deus agirá. E aí no versículo final, do versículo 15 até o 20, aqui nós temos duas lições que eu quero destacar aos irmãos, que é o juízo de Deus sobre as nações. Veja os versículos de 15 a 20, aqui nós temos o tratamento, nós vimos o tratamento que Deus tem para com aqueles que o conhecem, que estão numa situação de dificuldade, que nós já destacamos. Mas no versículo 15 a 20, ele vai agora se voltar para os agentes que causam o sofrimento. E como eu disse logo no início, se existe opressão, é porque existe alguém que a faz. Alguém que está fazendo. E então, como é que o juiz vai lidar com estas pessoas? É isso que nós vamos ver agora, a partir do verso 15. Como é que o juiz, ele lida com aqueles que praticam a maldade? E aí, dos versículos 15 e 17, eu destaquei a seguinte realidade. Os ímpios não prevalecerão. Eles não prevalecerão na sua maldade, né? Mas precipitados serão na cova que fizeram para apanhar o justo. Então, essa é a verdade aqui. E a segunda, os necessitados serão lembrados para sempre. Notem aqui, irmãos, que há duas classes de pessoas. Os necessitados, né, que são os justos, que conhecem a Deus, esses serão lembrados para sempre. E o segundo grupo aqui são as nações que fazem mal, né? As nações que praticam a maldade. Então são dois grupos distintos aqui que nós estamos vendo, né? E nós estamos vendo esses dois grupos e o destino que Deus dá a cada um deles. Aquele que faz o mal, ele cairá na própria cova, na própria sepultura, que ele armou contra a vida dos inocentes, contra a vida dos justos. Veja o verso 15. As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo quê, irmãos? Pelo juízo que fez. Enlaçado ficou os ímpios nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno. Aqui você pode traduzir esse termo inferno, que é Sheol, por sepultura. Serão lançados na sepultura. E todas as nações que se esquecem de Deus. Então, este é o tratamento de Deus para com as nações ímpias, contra aqueles que fazem o quê? Praticam a maldade. É dessa maneira que o juiz irá tratá-los, trazendo sobre eles juízos. Mas quem são os responsáveis? Eles próprios. Porque eles armaram uma cova em que eles próprios caíram, né? Este é o destino deles. Então, a gente vê pessoas fazendo tantas escolhas erradas, né? Tanta maldade. E isto ela faz
que ela faz, essa pessoa, olha, você está me ouvindo hoje, né? A maldade que as pessoas praticam, elas o fazem, a princípio, em primeiro instante, contra alguém, na realidade, elas estão atentando contra a sua própria vida, né? Contra a sua própria vida. A gente começou a ler o livro de Provérbios. Provérbios 1:7, o irmão citou esse texto ainda agora há pouco. Lá diz assim, o temor do Senhor, é isso? É o princípio da sabedoria. É isso que está escrito lá? Vamos lá, que a gente não perder. O temor do Senhor é o princípio e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, se uma pessoa que pratica maldade, você já observou uma coisa, a gente fala, né? A gente instrui, a gente aconselha, olha, o caminho é por aqui, ande no temor do Senhor, é o início de uma vida boa, é o início da vida boa, de uma vida proveitosa, é andar no temor do Senhor. E a mãe, o pai aconselha o filho, diz, não faz isso. Não anda, não dá ouvido. E se você for ver na sequência da leitura, se alguém vier dizer, olha, vamos ali e nós vamos ficar ricos, né? Nós vamos oprimir os inocentes, nós vamos nos dar muito bem. O que essas pessoas estão praticando? Mal. Estão armando cilada contra as vidas das outras pessoas. Mas, no entanto, elas armam ciladas contra a sua própria vida. Né? Quantos filhos de mães, de pais já enveredaram por esse caminho, que hoje eles já não existem mais. E você aconselha, diz, não, meu filho, não faz isso, não siga esse caminho. Por quê? Porque Deus é um juiz justo. O que Ele traz? Juízo sobre a vida daquela pessoa. Né? Então a gente vê que a pessoa arma cilada contra si mesmo. Então Deus, irmãos, é o poder restritor do mal. Porque nós vemos hoje, você vê na sociedade, tantos jovens morrendo fora do seu tempo. 15, 16 anos, 17 anos de idade, 20 anos de idade. Quantos a gente vê morrendo? Mas se você perguntar, se você for falar com a mãe, o que a mãe vai dizer? Eu chorei, eu implorei, eu aconselhei, eu bati, eu fiz tudo, mas não queria me ouvir. Então, as nações, a pessoa que pratica o mal, ela arma uma cilada contra a sua própria vida. Tem um texto na Bíblia que diz, não sejas mal demasiadamente, para que tu não morra antes do tempo. Não sejas mal demasiadamente. Então, o salmista nos apresenta, nos mostra como o juiz lida com a maldade que há no mundo. Irmãos, o mal que há no mundo, Deus não age com indiferença. Ele dá ao seu próprio tempo a justa retribuição que o pecado merece. Ele dá. E é isso aqui que nós vemos. Esse juiz que está sentado em um alto e sublime trono, quando ele profere sua sentença sobre alguém trazendo juízo, é porque a maldade daquela pessoa já chegou ao seu limite, que Deus já não pode mais conter. Então Deus tem que dar um freio naquela maldade. Então, observem bem, esse é o segundo grupo de pessoas que nós vemos o modo como Deus trata, né? E aí, Deus traz juízo, né? A impiedade dos homens, né? Os homens que derramam sangue, os homens que agem com justiça, né? Então, Deus é um refúgio, concluindo aqui, para quem conhece e confia nele e não desampara, mas abençoa em suas necessidades. E em contrapartida, esse juiz, ele produz juízo ao perverso. Estas são as duas lições que nós conseguimos visualizar nesse Salmo de número 9, que eu quis aqui compartilhar aos irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, que hoje nos traz ao conhecimento, Senhor.
Senhor, abençoa, Senhor, para que nós nos voltemos para Ti nos dias da nossa calamidade. Não deixemos de confiar que o Senhor é o nosso juiz, que julga as nossas causas, que intercede em nosso favor, que está atento ao que ocorre conosco em nossas vidas. Ó Deus, Tu socorre o aflito, o necessitado, que Te busca, Senhor, e o abençoa. Também o Senhor Deus, faz com que esta palavra, Deus, possa chegar ao íntimo do coração daqueles que não Te conhecem e que ainda andam nos seus próprios caminhos, para que essa pessoa reconsidere os seus caminhos, pois Tu és um juiz justo, Senhor, que dará a justa recompensa às obras que os homens praticam. Assim, Pai amado, nós Te louvamos, bendizemos a Teu nome santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.